Muito boa noite. Tudo bem com vocês, meus queridos? Mais uma semana que espero ser extremamente produtiva, porque o meu time tá, como dizia minha mãe, ó. Não vou nem falar a expressão para eu não me emocionar, mas é com muita satisfação que eu recebo meu convidado que vem diretamente de Ubá. Ele já se faz presente, deixa eu enviar o convite para ele. Vamos aguardar que o convite já foi enviado e logo ele estará conosco. Olá, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite, Luana. Excelente. Tá me ouvindo bem? Tá Estou. bem Maravilha. integrado? Tranquilo. Tá? Professor José Lício, mais uma vez, meu muito obrigada por ter aceitado o convite de fazer essa live comigo. Nós que já temos um conhecimento de amizade já há algum tempo. É um prazer estar contigo aqui. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de dar os informes iniciais. Os comentários, eles são disponíveis, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, sugestão, observações, podem deixar aí nos comentários, que eu tenho certeza que o professor vai responder com todo carinho. E mais dois pedidos, gente. Quem estiver conosco pode enviar o coraçãozinho. Ó, o coraçãozinho é sempre importante para o Instagram estar notificando as pessoas. E tem um aviãozinho embaixo da tela que você pode enviar via direct. Tá bom, pessoal? Enquanto o pessoal chega, professor, que nós temos o Paulo aqui, a Alícia. Alicia, seja muito bem-vinda. Eu vou fazer a apresentação do meu convidado, gente. O professor José Lício Queiroz Machado é parapsicólogo clínico, hipnoterapeuta do Sistema Grisa, escritor, Master Training em Programação Neurolinguística, professor de oratória. Eu já fiz o curso, eu sou prova social, que é excelente. Palestrante, produtor digital, diretor do Instituto, professor José Lício. Ele oferece os serviços de orientação terapêutica pessoal, hipnose consciente, serviço de atendimento ao estudante, cursos, palestras, seminários e consultoria. Para maiores informações é só enviar um direct. Também se tiver alguma dificuldade, eu passo o contato dele. Rosane, Cássio que vai ser meu convidado em breve. Sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, nós escolhemos, né, professor, o tema sobre automotivação e desempenho profissional. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as habilidades, as famosas soft skills que o profissional ele deve ter para ingressar no mercado de trabalho. Nós sabemos que o mercado está altamente competitivo, não é mesmo? Com certeza. Então, inicialmente, eu quero externar a minha gratidão pelo convite. E toda vez que você me convidar, eu tendo a disponibilidade, eu acolho, porque você é uma pessoa muito generosa. Recusar um convite da Luana Fontenelle tem que ter muita razão, entendeu? Oh, muito Eu agradeço de obrigada. coração essa oportunidade. O tema que nós escolhemos, que é automotivação e desempenho profissional, é uma temática que interessa realmente, acho que a maioria quase absoluta das pessoas, independente da atuação profissional, mesmo na vida pessoal, a automotivação é uma questão central. Quando diz respeito à questão das habilidades que são necessárias para a pessoa atuar no mercado, obviamente vai depender muito de qual nicho, qual segmento, qual a área que a pessoa atua, porque cada área vai exigir algumas habilidades, algumas competências. Uhum. E o mercado, quando a gente fala que o mercado é competitivo, obviamente, essa é uma das características do mercado. Então, se a pessoa sabe que o mercado ele é competitivo, então ela tem que estar desenvolvendo uma série de habilidades que vão atender, ou pelo menos aproximar das demandas deste mercado. Aí
o mercado, obviamente, que ele é uma multiplicidade de áreas, de segmentos, de nichos. Então, mas existem estudos que, independente a exigência por especialização é uma das habilidades. A pessoa tem habilidades aí, obviamente, na área que ela vai atuar. Mas existem outras competências, além das habilidades meramente técnicas aí. Criatividade, flexibilidade, a capacidade de lidar com situações complexas, a capacidade também de lidar com mudanças, porque o mercado ele é muito dinâmico. Então, essa capacidade também de lidar com as mudanças muito rápidas, e são competências. Então, cada área, dependendo de onde a pessoa vai atuar, ela tem que estar desenvolvendo aquilo que aquela área vai demandar. Então, as habilidades dependem muito da área, do segmento que a pessoa vai atuar, ou que ela vai estar ingressando aí. E o E, senhor... obviamente, que a automotivação é uma das competências fundamentais, independente da habilidade específica, porque a pessoa tem que estar o tempo todo criando as condições para ela ter um desempenho na área que ela vai atuar. E quando a pessoa não tem um desempenho correspondente na área que ela vai atuar, talvez ela não tenha uma habilidade desenvolvida, ou está defasada, precisa também se qualificar para atender a demanda da área que ela vai atuar, aí, do segmento ou do nicho. Aí a vereadora Brenda está falando, motivação é tudo, e realmente é, ainda mais no período, né, tão conturbado que estamos passando. Quais são as recomendações que o senhor dá em relação a pergunta foge um pouco do script, mas ela se faz presente, que eu sei que o senhor sabe de muitos assuntos, é porque acaba que vem insights e as pessoas estão online aqui também no meu Instagram, porque eu estou usando o WhatsApp Web. E eu queria saber sobre a motivação propriamente dita neste momento que nós estamos passando. O senhor oferece algum serviço para poder estar auxiliando os próprios tratamentos, né, e as expertises que o senhor tem? Independente de qualquer contexto, a pessoa precisa saber o que ela quer da vida dela. Tanto a nível pessoal, qual que é o propósito de vida, também a nível profissional e também no contexto familiar. Então, isso é uma questão central. O que eu quero para mim, para a minha vida, independente do contexto. Porque quando a pessoa precisa definir qual que é o propósito de vida dela, independente do contexto, é isso que vai guiar a vida da pessoa. No caso específico que nós estamos vivenciando, obviamente que o contexto convida a pessoa a exatamente definir qual que é o propósito fundamental para a vida dela. Porque o contexto ele convida exatamente o autoconhecimento. O que é importante para a sua vida? A nível pessoal, profissional, que nós estamos trabalhando com a temática no contexto profissional. Então, o próprio contexto atual ele faz esse convite, é um apelo. Porque muitas vezes a pessoa, não tendo essa questão pontuada, levada em consideração, ela pode viver uma vida assim, sem muito essa clareza. E quando chega numa situação que nós estamos vivenciando, a pessoa fica totalmente desnorteada. Ela fica desnorteada por quê? Porque ela não tem um norte. Quer saber qual que é o sentido, o significado da vida dela e do que ela está fazendo. E quando ela tem isso, quando ela passa por essa situação, ela tem uma atitude, digamos assim, de compreensão da situação e de buscar fazer com que esse propósito dela permaneça sendo suporte mental, emocional para ela enfrentar a situação. Quando a pessoa não tem isso, ela desnorteia. E no caso especificamente da orientação, a gente tem orientado várias pessoas para que ela possa aproveitar este momento, se ela não tem ainda clareza do que ela quer para a vida dela, que está sentido para a vida dela, é uma grande oportunidade, é uma bênção essa oportunidade para ela fazer isso. E quando a pessoa já tem isso, é simplesmente convidá-la a colocar mais atenção e energia nesse propósito dela, porque ela vai ter muito mais condições de compreender o que está acontecendo e ter uma atitude, digamos, mais sábia para enfrentar a situação. Quando a pessoa não tem isso, a clareza do que ela quer para a vida dela, fundamentalmente,
a nível profissional, ela fica realmente muito mais atordoada, mais entra em pânico, porque ela parece que ela não tem mais nenhum controle, e a própria vida dela pode estar, aqui nós estamos falando também da automotivação, porque se já não tinha o que ela queria saber da vida dela, fica mais desnorteada, e isso realmente, a motivação fica comprometida. Então, basicamente, na orientação, tem muitos casos, quando a pessoa já a gente fortalece. Quando não tem, é uma grande oportunidade para, pelo menos, ajudar a pessoa a restabelecer o norte, tanto da vida pessoal quanto profissional. Ótimo, ótimas colocações. Bem-vinda, Ângela, Alaí. O som tá um pouquinho baixo. Eu não sei se é só para mim. Você consegue me ouvir bem? Ouço bem, tranquilo. O som tá baixinho. Dá um feedback aí para mim, pessoal. O som é só para mim que tá baixo ou para vocês também? Enfim, vamos continuar aqui. Eu tô te ouvindo um pouquinho longe, mas consigo fazer a. Ó, a Sandra falou que o som não tá bom. Deve ser o problema aqui na minha conexão. Não tem problema, consigo ouvi-lo. E o tema central também é sobre carreiras, é sobre desempenho profissional. Nós sabemos que o Brasil ele é muito criticado por ter uma alta taxa de desemprego. O que o senhor acha, enquanto o advento da indústria 5.0, que está mais presente no Japão, mas que está chegando aqui, né? Como que a indústria 5.0 e a 4.0 podem estar mitigando, ou melhor, prejudicando, né, essa questão do desemprego? A questão do desemprego tem que ser compreendida de duas perspectivas. A primeira perspectiva do desemprego é a questão conjuntural. Muitas vezes tem uma crise, ou seja, econômica, financeira ou política, que se interfere na geração de emprego. Então, a gente leva em consideração o fator conjuntural. E aí tem outro fator que a gente precisa compreender, que é a questão estrutural. Estrutural exatamente são essas mudanças, as revoluções no campo aí social, na ciência e tecnologia. Vamos pegar a primeira revolução industrial. A transformação que aconteceu, aqui foi estrutural. A segunda, estrutural. A terceira, a quarta, já está falando de uma quinta já. Nós nem saímos, nós estamos engateando na quarta, já tem gente já ensaiando para... Mas o que acontece? O desemprego, ele tem um fator que é conjuntural, uma conjuntura do país está vivenciando. Um pouco tempo, recentemente, o Brasil teve pleno emprego. Olha para você ver que foi recente, foi poucos anos ali, deu 3... E então, tem que compreender isso. Quando é o desemprego estrutural, porque é uma mudança de paradigma, o que acontece? Obviamente, aquelas funções, aquelas habilidades, aquelas competências, elas são insuficientes para o novo modelo. Então, acaba gerando, obviamente, um desemprego, porque as pessoas não têm a qualificação e as competências para a nova modalidade, para o novo modelo. Então, a questão do desemprego, e no Brasil, se a gente pegar, assim, analisando a questão dessas revoluções, nós temos todos os níveis, né? Temos o pré-industrial, temos industrial, primeira, segunda e terceira, e engateando é a quarta, e já está falando de uma quinta. Então, a questão do desemprego tem que sempre compreender desses fatores conjunturais e estruturais. Obviamente que essas mudanças, tanto a quarta revolução e aí já está falando da quinta, elas geram situações, oportunidades também de emprego. Obviamente, muito mais qualificados. Então, tem que sempre bivalente. Sempre é bivalente. Sempre vai ter um desemprego, mas também gera novas oportunidades. Então, sempre tem que compreender que toda transformação, ela traz essas questões de supera aquelas habilidades, aquelas competências que elas serviram a ter há certo tempo para aquele modelo. Esse modelo já existe novas competências. Só que não dá tempo, está nascendo a revolução e não dá tempo de preparar as pessoas para atender. Então, vai sempre haver uma defasagem. E, obviamente, aqueles países que
já ensaiaram o processo, já vislumbraram, fizeram uma avaliação de tendência, aí consegue até acompanhar entre aspas, né? Porque sempre essa defasagem vai ocorrer. Então, no caso do Brasil, isso ocorre, porque nós ainda temos uma mão de obra ainda muito desqualificada. Nós temos um grande índice de pessoas que são analfabetas. Então, essas mudanças mais estruturais, isso gera muito impacto do ponto de vista social. Então, queira ou não queira, isso gera desemprego de um lado, mas cria também oportunidades de outro lado. Tem que olhar sempre as duas faces da moeda aí. Obviamente que aqueles setores onde que vão entrando a automação. Vamos pegar aí a indústria automobilística, que quantos milhões de pessoas atuavam naquele segmento. Quando entrou a automação, obviamente que não precisou mais daquela mão de obra. Uma certa mão de obra mais qualificada foi admitida, foi qualificada no processo, e outra teve que buscar outras oportunidades. Então, o desemprego ele tem que ser visto num contexto, ele tem um aspecto que é conjuntural e tem um aspecto que é estrutural. O estrutural é tendência, não tem como voltar antes. Mas aí, no meio do caminho, vai buscando outras possibilidades de saída, por isso que tem que a pessoa, obviamente, tem que estar muito atenta, né? Obviamente, quando a pessoa, parte dela está acompanhando na atividade dela profissional, que tem ali uma mudança, se ela está num segmento que é mais dinâmico, obviamente que ela tem que estar sintonizada às mudanças, que tem hora que tem gente também resistente a crescer, desenvolver ali. Ela acha que nada vai mudar, que é assim mesmo, que você está falando essa bobeira, isso não vai acontecer. Quando vem é igual um tsunami, leva a pessoa e ela não dá nem tempo para preparar. Então, a questão do desemprego, ela tem que perceber dessa perspectiva e dependendo do segmento que a pessoa está, ela consegue até acompanhar. E tem segmento que nem vai acompanhar, já vai estar estagnado, que não responde mais à demanda lá. Sim, serão novos negócios que vão surgindo, é uma mudança natural, necessária e importante para um país que está em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né? Estamos aí há anos-luz do Vale do Silício, infelizmente o ecossistema de inovação e empreendedorismo no Brasil ainda não é muito forte, mas estamos no caminho certo. Apesar que o Brasil é o segundo país com capacidade empreendedora, né, depois dos Estados Unidos, né? Isso é interessante. Por causa desse potencial, essa capacidade de criatividade. Só que isso tem que ser organizado, isso tem que ser virar uma cultura, né? E ter todos os empreendedores, né? Ter as condições para empreender seu potencial. Sim. Então, o Brasil é considerado aí, depois dos Estados Unidos, o maior país com um perfil empreendedor. Então, isso é um ponto também importante. Só precisa colocar em prática, por isso né? Por isso que o pessoal se vira muito fácil nas crises. Quando tem essas crises conjunturais, as pessoas se viram. Você vê agora na situação que nós estamos vivendo, cada um começa a se virar do seu jeito. Só que isso depois tem que virar um padrão para a pessoa empreender aquilo e ganhar a vida ali. Não ficar só também circunstancial. Então, isso é um ponto também importante. Aí, lógico, é toda uma questão de educação para o empreendedorismo que é fundamental. Criar a cultura, já que tem uma tendência, tem um potencial. A cultura do empreendedorismo salva o mundo. E sobre, né, eu tenho empreendedorismo desde pequena, então eu sou, assim, gosto do assunto, leio muito, enfim. Sobre o que concerne a motivação, os alunos que o senhor, né, já deu muitas aulas, palestras, muitas vezes eles reclamam que tentam e falham e não conseguem ter uma constância. Como que o senhor os motiva de forma eficaz para ter persistência e lograr êxito? Tem uma questão que ninguém motiva ninguém, né? Depende. Tanto que o nosso tema é automotivação. Quando na situação dessa, o que eu pergunto? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas metas? Porque esses são os motivos que motivam a pessoa a entrar em ação. Por isso, motiva a ação.
Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar se a pessoa tem clareza do que ela quer. Quais são os seus motivos para você fazer o que você está fazendo? E se não está obtendo o resultado que deseja, aí nós temos que identificar que talvez está faltando recurso, seja interno ou externo, ou estratégias adequadas para a pessoa alcançar o que ela quer. Então, muitas vezes isso ocorre mesmo. A gente acompanha até na orientação terapêutica, a orientação pessoal, quando a pessoa ela fala, nossa, eu estou tentando tantas coisas, não consigo deslanchar na minha vida profissional. E nós vamos trabalhar exatamente para identificar quais são os objetivos de vida dela, tanto a nível pessoal como profissional. Quais são os seus sonhos? Porque a gente parece que isso é claro, mas não é não. As pessoas elas têm dificuldade de definir o que realmente elas querem, para ter essa clareza, porque ela só vai ficar satisfeita, no caso do desempenho dela, quando ela consegue alcançar o que ela quer. Mas ela precisa saber com clareza o que ela quer. Então, a questão, quando a pessoa está assim, meio desanimada, desmotivada, ela não está obtendo os resultados, então nós vamos trabalhar exatamente quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos, quais são as suas metas, porque exatamente são esses fatores que colocam a pessoa em ação. São os motivos que a colocam em ação, impulsiona a ação. E ela fala, não, mas a gente vai trabalhando nisso, vai vendo o que ela já fez, porque ela já deu alguns passos, mas por que não está conseguindo? Muitas vezes pode ser que ela não está nem identificada com a área que ela está atuando. Tem gente que é profissional, que está insatisfeito, o desempenho realmente muito para baixo, porque ela não está nem identificada com a área. Talvez está naquela área por uma questão até de sobrevivência mesmo. Eu vou ter que fazer isso aqui, mas não tem a ver comigo. Então, a gente vai avaliar com a pessoa para saber se realmente é aquilo que ela quer e identificar quais os recursos que ela está precisando desenvolver, se é a nível pessoal, ou habilidades e competências, para ela obter o que ela deseja. Então, a gente vai sempre fazendo, porque a pessoa faz a autoavaliação e também essa avaliação para identificar, porque nunca existe o fracasso, existem resultados que não são satisfatórios, mas são feedbacks para mostrar para a pessoa onde ela está e onde ela precisa chegar. Mas ela precisa saber onde ela quer chegar. E aí exatamente são os objetivos, os sonhos dela. Então não existe alguém motivar, existe a automotivação. E a gente ajudar a pessoa a identificar quais são os fatores, os motivos que a motiva a agir para ter aquele determinado desempenho. Então a gente faz isso tanto nos cursos e também no atendimento individual, porque tem pessoas que hoje exatamente elas estão vivendo essa angústia na área profissional delas. E elas não estão conseguindo obter o resultado. Aí nós vamos fazendo todo um trabalho para identificar realmente o que ela quer da vida dela, que muitas vezes ela está fazendo uma coisa para garantir a sobrevivência. Ela, muitas vezes não é o sonho dela, ela está fazendo ali para garantir a sobrevivência e fica nesse impacto. Então, ainda ajuda a pessoa a identificar exatamente isso. Quais são seus objetivos, seus sonhos de vida, pessoal, profissional. E aí, a partir daí, a pessoa já começa a ter uma clareza de norte, para onde ela tem que direcionar ali. A Luciana Fátima falou o seguinte: acredito que para o empreendedorismo se desenvolver de forma constante, é necessário que a pessoa possa se conhecer melhor, se reinventar e aprimorar a inteligência emocional. Aí O autoconhecimento, exatamente, o autoconhecimento é fundamental. É uma das competências para qualquer atuação. É o autoconhecimento, como exatamente ela colocando ali. Porque o potencial, a pessoa já é a potência, já tem o potencial. Então, ela vai empreender em determinada área, mas ela precisa conhecer qual que é o potencial dela. Muitas vezes a pessoa tem uma habilidade, tem uma competência, ela nem considera aquilo que ela pode empreender ali. Uma vez eu dei até uma palestra aqui para a Dubai e o Sebrae, foi exatamente para ver com as pessoas que estavam desempregadas, foi interessante que era a palestra de pessoas desempregadas. Essas pessoas, muitas delas tinham muitas habilidades, coisa que já sabia fazer. Falou, mas por que você não ganha dinheiro fazendo isso? Você não sabe fazer bolo? Ganha dinheiro fazendo bolo aí. Você não sabe bordar? Entendeu? Mas a pessoa não percebe que daí pode desencadear todo o empreendimento. Porque está condicionada com emprego. Eu vou ter um emprego e aí meu emprego é minha garantia. Não, senhor, o seu emprego não é a sua garantia. A sua garantia é o seu potencial, que você pode utilizar, desenvolver isso em competências e habilidades. Essa é a garantia. A
A pessoa, muitas vezes, eu quero pegar uma coisa que é segura. O que é seguro? É seu potencial. Só que se você desenvolvê-lo em habilidades e competências. Mas aí a pessoa acha que o emprego é a garantia. Muitas vezes por uma questão de sobrevivência, mas é um pouco nessa linha aí. Por isso que o autoconhecimento aí é uma questão central quando se fala de empreendedorismo e qualquer outra questão aí. Sim. E por falar em autoconhecimento, né? Muitas pessoas gostam de ficar na zona de conforto. Pergunta que eu vou fazer agora tem muito a ver com essa famosa frase, né? Essa famosa expressão, zona de conforto. Qual o hábito que requer menos esforço, mas ele tem a maior diferença? Seja no lado pessoal e focando aqui também, né, no tema da palestra, no profissional, nas carreiras, em processo seletivo, concurso e tudo mais. O hábito, por natureza, por conceituação, ele é do menor esforço. A gente adquire o hábito, a gente não faz mais esforço, não. A gente só faz o esforço para adquirir o hábito. A partir do momento que você está aprendendo uma habilidade, uma competência, inicialmente você faz muito esforço. Aí depois você incorpora, que já faz parte de você, aí não precisa esforço, não. O hábito exatamente existe para não fazer esforço. Ele é regido pela lei do menor esforço. E aí você pergunta exatamente qual hábito que requer menos esforço, mas faz a maior diferença. Resultado, isso. Quando você faz algo que você tem prazer, tem satisfação, está feliz e gosta, no início você fez muito esforço. Mas você está aqui o hábito enquanto identificação. Você está tão identificado com o que você está fazendo. Vamos pegar a sua atividade como influenciadora digital. No início, você fez um esforço tremendo para aprender, dominar a tecnologia, para entrar em tantos ambientes, tanta surpresa, aquilo foi muito esforço. Você faz com tanto prazer, com tanta leveza, que você não faz mais o esforço que você fazia. Porque você se identifica tanto com a área, faz com prazer, a gente observa a alegria que você faz isso, faz com amor. Então, é um hábito no sentido de identificação e que traz muito resultado sem nenhum esforço. Porque você não faz mais o esforço que você fazia antes, ou faz. Sim, na verdade, eu faço um esforço no sentido de crescimento pessoal e profissional. Eu estou sempre buscando novas possibilidades, né? A pergunta se fez necessário diante de papel de que tantas pessoas assumem de ser vítima dos problemas e não são autores da própria história, né? O hábito, às vezes, ele é viciante, você se acomoda naquela zona de conforto mesmo, está muito cômoda aquela situação. Então, eu até brinquei, só fazendo uma parte aqui, que eu vou sair especialista em astrologia, em esporte, em neurociência, porque cada dia eu trago, né, assuntos diferentes e pode parecer que não existe um preparo, mas tem toda uma discussão, né, professor, antes para a gente poder chegar no roteiro, num tema, né? Tem todo um estudo por trás disso. É nesse sentido que foi a minha pergunta. Isso. Por isso, no sentido, o hábito ele vira uma coisa negativa quando ele é... Porque o hábito, por natureza, é para não fazer esforço. Uhum. Então, a pessoa ela pode entrar numa zona da acomodação. Eu nunca uso a zona do conforto, porque o conforto é uma coisa boa. Todo mundo gosta de conforto. Gostei da terminologia. É a zona da acomodação. É a zona da acomodação. Uhum. Quem entra na zona da acomodação por hábito, porque habituou naquela situação, tá ruim, mas tá bom, essa pessoa ela não tem como evoluir, ela não tem como progredir, ela não tem como crescer. Ela vai ficar sempre reclamando dela mesma, ela vai primeiro reclamar dela, porque ela vai falar que parece ter um problema nela, que ela não dá nada, não evolui, não cresce, não desenvolve, porque ela entrou numa zona da acomodação e fica, tá ruim, mas tá bom, e não procura, acha que é si mesmo, é o destino da vida dela. Então, nesse sentido, o hábito ele é negativo, porque ele condicionou a pessoa a manter uma zona da acomodação e ela não quer progredir.
E aí, às vezes, ela está num ambiente de trabalho que requer mudança, que é mudança de comportamento, de atitude, aprender uma nova habilidade, uma nova competência, e a pessoa exatamente, ela está acomodada pelo hábito da acomodação, e ela tem um desempenho profissional que é insatisfatório, ela vai ser demitida, ela vai para outro lugar, ela vai ser demitida, e vai assim na lista da demissão, porque ela está numa zona da acomodação, porque ela não investe no crescimento pessoal e profissional. No seu caso, por exemplo, quando eu falei inicialmente, dei um exemplo de um hábito positivo. Você está tão identificado com o que você está fazendo, que você vai estar tão identificado, é um hábito bom, positivo, e você vai progredindo na profissão, na atividade. Você vai crescendo, é diferente. Então, é nesse ponto ali. Então, quando a pessoa acomoda, é um hábito. Então, é mais acomodação e gera muito sofrimento, gera muita angústia, gera estresse. Então, por isso que é a questão da acomodação. E a acomodação é exatamente a atitude do menor esforço, que não quer evoluir, não quer dar o próximo passo e tende a reclamar como se reclamar resolveria. Só que ela começa a jogar flecha sobre ela, atingindo a autoestima dela, ela vai desmotivando. Sim. E não percebe as possibilidades que tem na cara dela, porque está tão engessada numa atitude de acomodação. Aí. Eu costumo fazer uma analogia com o filme como se fosse a primeira vez. Estou esperando um diretor de cinema, né, um produtor cinematográfico, fazer a versão profissional, né, porque a história é do lado pessoal, lado amoroso, mas foi apenas uma analogia, porque eu acho que se faz pertinente, né? Porque a busca da evolução, ela tem que se fazer constante, né? Diariamente. Nós estamos vendo aí a capacidade de tantos empreendimentos se reinventarem em meio a uma pandemia mundial. As atividades e as ações numa organização numa cultura organizacional, elas devem ser pautadas sobre ética, com aspectos morais de condutas ilibadas. Quais são essas atividades numa empresa que mais levam a uma prova social de relevância? Eu não entendi bem a sua pergunta, você só repetir a pergunta que deu uma Não, tá, é porque eu falei baixo. É porque é o seguinte, a cultura organizacional, ela é muito importante para um bom andamento da empresa. As atividades que se fazem presentes, elas são muito pautadas pela ética, por bons costumes. Quais são os requisitos necessários para que essa cultura organizacional ela sirva como prova social, como um case de sucesso para outras empresas? Se o senhor quiser falar de modo geral, eu digo as ações internas, porque muito tem se falado na migração do meio físico para o meio digital. Aí eu queria que o senhor fizesse, né, umas ponderações que o senhor achar pertinente nessa esfera. A cultura de uma empresa, ela envolve vários valores e princípios. Quando fala cultura empresarial, tem que compreender que nós estamos falando de princípios e valores. Porque não é... lógico, o modelo de organização, toda aquela dinâmica, ela é uma expressão dos princípios e valores. Tanto que teve toda aquela ideia de incentivar as empresas a definir seus valores, a sua visão, a sua missão. Ela é uma tentativa de explicitar princípios e valores. Então, qualquer pessoa que faz parte de qualquer contexto empresarial, além obviamente, a pessoa que vai lá ser um colaborador, ele também tem uma série de princípios e valores, e exatamente são esses princípios e valores que vão dar a prova da atitude da pessoa naquele ambiente. Independente se ele está em casa agora, se ele está na empresa, o que conta aí são exatamente esses valores e princípios. Se eu estou em casa trabalhando para uma empresa, para todos os efeitos, eu represento a cultura dessa empresa. Mesmo estando, a pessoa está lá na casa dela, no quarto dela, trabalhando para essa empresa. Onde ela estiver, a pessoa identifica ela como que ela é daquela empresa.
Tem pessoas que até a identidade dela é confundida com a empresa. Ah, o fulano trabalha na empresa tal. Então veja Verdade. como que isso é muito importante. Então, independente de qualquer questão, a pessoa precisa tomar essa consciência que ela, enquanto está numa empresa, fazendo uma atividade, uma função, independente da função, do cargo, ela está ali fazendo parte dessa cultura. E essa cultura tem a ver com valores e princípios. E onde a pessoa estiver, enquanto ela estiver vinculada a essa empresa, ela está consciente ou subconscientemente representando essa empresa. Então, tem casos de pessoas que você já olha para elas, já vê, remete imediatamente à empresa. Sobretudo se ela está há muito tempo naquela empresa. E se ela é dona da empresa, se ela é empreendedora, isso é muito mais forte ainda. Porque a pessoa vai ver aquele empreendedor, aquele empreendedor, aquela empreendedora, como se fosse a representação do negócio dela. Então, como ela trata as pessoas, como ela trata os familiares, os colegas, os colaboradores, onde ela estiver, independente de onde ela estiver, ela vai estar passando essa imagem, né, a prova social aí, da imagem, da conduta dela, as atitudes dela, é a prova social de como que é aquela empresa. Quais são os valores daquela empresa? Basta olhar a atitude dos empreendedores, dos colaboradores, que você sabe. É tanto se você quiser conhecer uma pessoa, a primeira coisa que você pergunta para ela no que ela acredita. O que é importante para você? Quais são seus valores, seus princípios? Aí pronto, você já tem a chave, tem o segredo para ter criar uma convivência com aquela pessoa. E se você tem os seus valores, os valores daquela pessoa se correspondem, você gera uma empatia muito rápido com a pessoa. Quando existe muita divergência, você já fica complicado. Então, não sei se a questão, basicamente, a cultura de uma empresa tem a ver com princípios e valores. E quem está naquela empresa, independente da função do cargo, está incorporando esses valores, consciente ou subconscientemente. E a atitude dela é a prova social de quais são os valores que é pautada aquela empresa. Tem que vestir a camisa, né? E tomar muito cuidado com as redes sociais, porque as figuras Exatamente. elas acabam se misturando, né? Então tem que ter Tem uma que ter conduta. essa clareza, essa distinção. A pessoa acha que não tem nada a ver uma coisa, mas tem a ver uma coisa com outra. Eu sempre, quando estou dando palestra para professor, você é professora onde você estiver. Onde você estiver, você é educadora. Porque a pessoa, todo mundo tem uma expectativa como deve comportar uma professora, como deve comportar um gerente, uma empreendedora, as pessoas já têm isso, é como uma coisa pressuposta, já pressupõe como deveria se comportar. E as pessoas, às vezes, elas não levam isso muito em consideração. Isso tem que a pessoa ter essa clareza para não ter uma conduta que é muitas vezes a pessoa, não, minha vida privada é uma coisa, minha vida pública é isso, não. Essa mistura, isso gera muito problema, muito conflito. E vai perdendo essa noção de o que é uma coisa e o que é outra. Se você trabalha numa empresa, a pessoa conhece você com base naquela referência ali, isso é importante. Então, essas coisas as pessoas muitas vezes não... Isso diluiu muito, quer dizer, isso é uma confusão. Tanto as pessoas que não perderam a noção do que é uma coisa pública e uma coisa privada, elas Nossa, perderam como? isso. Exatamente, porque aí ela pode meter a mão numa coisa pública e achar que é dela, normal, é privado, e essas confusões também. Então tem que ter muita clareza disso. Quando um colaborador é convidado para ingressar numa empresa, porque ele é convidado a fazer parte daquela cultura, daquele empreendimento, ele tem que ter logo de cara para saber quais são os princípios e os valores daquela empresa. Porque são esses princípios e valores que vão nortear, pautar ali a conduta daquelas pessoas. Muitas vezes as empresas só preocupam de saber, preciso de alguém que sabe fazer isso, que é uma habilidade técnica. Você tem experiência, tudo bem, eu estou precisando encher a vaga aqui, eu preciso de um técnico para isso, mas ele tem que ter noção de quais são os valores e princípios daquela empresa, porque no dia a dia o que vai ser atritado são os valores e princípios. Esse comportamento seu não bate com os nossos valores e princípios. Por que não falou antes para ele? Sim. Essa atitude sua, esse comportamento seu,
não está de acordo com a nossa filosofia. Eles falam exatamente isso. Não está de acordo com os princípios da empresa. Mas tinha que ter dito isso no início. E também conhecer, esse é um ponto muito importante no processo aí. Porque muitas vezes o desempenho da pessoa vai ser comprometido, porque ele, por não saber quais são os valores e princípios da empresa, ele pode ali ser demitido, e aí vai ser alegado, ó, que você não fez bem o serviço ali. Mas muitas Justa vezes causa ainda. exatamente. Então, isso ter essa clareza no início, né? Qual que é a cultura dele? Olha, nossos princípios são esses, nossos valores são esses. Pode ser uma microempresa que tem uma pessoa com ela. Esses são os meus valores, eu criei esse empreendimento, eu trouxe essa história, essa é a nossa cultura. Nós queremos que você se comporte assim, essa é a nossa expectativa, tal. Quer dizer, existe toda uma consciência, um comprometimento, né? E vai depender de um tempo para assimilar também. No início da live, a gente falou sobre o sistema Grisa, mas não falamos do que se trata, né? Eu queria que o senhor falasse como que funciona esse sistema para os telespectadores. E desde já, pessoal, podem deixar suas perguntas, suas observações para quem está entrando agora, tá, gente? Então, o sistema Grisa, eu sou especialista no sistema Grisa, eu sou parapsicólogo clínico do sistema Grisa. O sistema Grisa é um sistema científico independente. Como que ele funciona? Ele é uma faculdade de formação de parapsicólogos, tanto para ter um curso de pós-graduação de 2 anos para formar o parapsicólogo social e institucional, para ministrar palestra, curso para empresa, para entidades sociais. E o 3º ano é a formação do terapeuta. Então, o sistema foi criado pelo Dr. Pedro Antônio Grisa, pois tem esse nome de Grisa. Ele era doutor em psicologia. Ele fez a tese de doutorado dele sobre exatamente essas potencialidades mentais, a questão da personalidade e sobrevivência. Essa foi a tese de doutorado dele. Quando ele terminou de apresentar a tese de doutorado dele na França, a banca simplesmente falou: você acabou de criar uma nova escola de personalidade. Então, o sistema Grisa é centrado no estudo do ser humano. E ele forma parapsicólogos, tanto institucionais, sociais, e também o terapeuta, que é meu caso, professor, parapsicólogo clínico do sistema Grisa. A gente faz atendimento terapêutico, ministra curso e palestra. E faz pesquisas, estudos e pesquisa para compreender cada vez mais como que o ser humano funciona. Porque ele também tem o braço da pesquisa, que é um sistema de pesquisa, de conhecimentos, além da parte de formação acadêmica e formação também de terapeutas. E o sistema Grisa está presente, ele nasceu em Florianópolis, em Santa Catarina, mas está presente no Rio Grande do Sul, Paraná, aqui em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo. Tem vários lugares que tem as filiais, digamos assim, são as franquias do sistema Grisa. E nas sessões que o senhor oferece, cada sessão é de um sistema diferente? É uma técnica aplicada ou tem como englobar? Essa pergunta veio através do WhatsApp. Então, eu como terapeuta do sistema Grisa, eu trabalho com o método do sistema Grisa, que é o método de programação e reprogramação da mente. Aí nós usamos, aí, quando precisa, hipnose e regressão, mas aí a gente usa o método da programação e reprogramação. Então, basicamente, o trabalho é com toda a metodologia e a fundamentação científica do sistema Grisa. Dependendo de alguns casos, eu utilizo também, que eu sou especialista em programação neurolinguística, eu sou Master Trainer. Dependendo do caso de atendimento, eu vou também utilizar recursos da programação neurolinguística. Nós falamos pouca hora sobre a questão de metas, de objetivos, de estratégia, então muita coisa a gente utiliza da neurolinguística. Então junta os dois, mas quando a parte terapêutica, a gente usa a metodologia do sistema Grisa, para vários casos específicos aí. O PNL, né, que o senhor falou que é a programação neurolinguística, ela é conhecida por facilitar a eliminação de sentimentos, de emoções indesejadas. Nós, seres humanos, somos muito sociáveis e muitas vezes temos dificuldade em estar lidando com aspectos
pessoais e profissionais, e uma área afeta a outra. Quais são as recomendações que o senhor pode dar para quem quer buscar esse equilíbrio no lado pessoal e profissional? Então, a neurolinguística ela surgiu de forma fantástica. O pessoal saber como que originou, foi na década de 70 que surgiu a neurolinguística. Ela surgiu modelando padrões de excelência. Os criadores da neurolinguística, eles começaram a observar por que a pessoa era excelente em terapia. Eles começaram a identificar que existe um padrão de excelência, mas a pessoa não tinha consciência. Por que a pessoa é uma excelente comunicadora? Ela também não sabia. Então, a neurolinguística surge modelando padrões de excelência. Então, naquilo que a pessoa é excelente, ela tem um padrão mental, neurológico, fisiológico que ela utiliza, mas ela não sabe por que ela faz tão bem aquilo que ela faz. Então, surgiu assim, pela modelagem. Então, o primeiro recurso, a primeira estratégia utilizada na neurolinguística é a questão da modelagem. Vamos pegar na questão, depois ela vai desenvolvendo, aplicando isso na área pessoal, na área profissional, de saúde, e aí o campo vai vasto de aplicação. Mas na área pessoal, a primeira questão que tem que ter, na neurolinguística tem uma estratégia chamada de níveis neurológicos, que pega, por exemplo, eu quero trabalhar a nível pessoal, então vai trabalhar o nível de identidade, sobre propósito de vida, o que a pessoa pensa sobre ela, essas crenças, elas estão limitando a pessoa ou elas estão potencializando a capacidade da pessoa? Aí vão fazer, muita pessoa que é na área profissional, ela está querendo melhorar o desempenho profissional. Ela vai usar a modelagem, ou a automodelagem. Por que você faz tão bem aquilo que você faz e muitas vezes você não sabe por que você faz? A gente faz a automodelagem, ou modela um padrão daquilo que a pessoa quer. Então, para trabalhar tanto o campo pessoal ou profissional, primeira coisa que a neurolinguística vai perguntar, o que você quer? É uma pergunta assim simples. Qual que é seu estado desejado a nível pessoal? O que você quer para a sua vida pessoal? O que você quer a nível profissional? Beleza, então identificou qual que é seu estado desejado. Agora, como que você vai conseguir o que você quer? É a questão da estratégia. Então, a neurolinguística também ela trabalha com essas duas questões simples. O que você quer e como que você quer o que você quer. Porque você já tem o potencial. Não tem nenhum ser humano que é carente de nada. Ele já tem o potencial mental, neurológico, físico. Às vezes ele está bloqueado. Talvez a pessoa não está conseguindo acessar o potencial. Tanto para o desenvolvimento pessoal quanto profissional. Aí exatamente quando o especialista em neurolinguística vai procurar ajudar a pessoa, primeiro saber qual que é seu estado desejado e como que você vai sair da situação atual para a situação desejada. É uma outra estratégia. Porque se a pessoa está vivendo a situação pessoal agora, que ela está insatisfeita, então significa que ela está vislumbrando algo diferente, que é o estado desejado dela. Então ela precisa sair da situação atual para a situação desejada. Como que ela faz isso? E por que ela não consegue fazer sozinha? Porque muitas vezes ela tem uma série de programações que estão bloqueando o potencial dela, a crença na capacidade. Mas é uma questão ligada à identidade, ou uma questão ligada à crença que a pessoa tem sobre ela, ou é realmente sobre capacidades e habilidades. Por isso tem que distinguir. Muitas vezes a questão da pessoa é uma limitação no campo de competências e habilidades. Mas muitas vezes ela acha que é a nível de identidade. E ela fica minando a autoestima dela, que não é capaz, que não consegue, não sei o quê, não sei o quê. Então ela está ferindo um nível neurológico muito alto, que é da identidade. Eu sou capaz ou eu não sou capaz. E quando a pessoa faz essa declaração, ela está pegando um nível neurológico muito alto, que é da identidade. E vai afetar depois todos os outros níveis, né? Que é a nível de competência, de habilidades, de comportamento, no contexto ali. Então, a neurolinguística, primeiro ela vai perguntar à pessoa o que você quer. Qual é o seu estado desejado? E como que você vai sair da situação atual para a situação desejada? Então, é um processo muito interessante. E ela nasceu com a modelagem. A pessoa faz a automodelagem. Quando a pessoa está com um padrão de crença muito negativo sobre ela, a capacidade dela, eu mando ela recordar de experiências
bem-sucedida, que ela já vivenciou e que ela foi capaz de conseguir o que ela queria. Quando ela faz essa regressão de memória positiva, e ela vai tomando consciência, olha, engraçado, eu já fui, consegui isso, consegui aquilo, ela se sente até mais automotivada, porque ela mudou totalmente a percepção, ela já tem experiência de referência, que tem uma série de habilidades e competências que ela estava até precisando neste momento, para dar o próximo passo. Mas só que ela já tem isso, está nisso subconsciente, e o trabalho todo é exatamente ajudar a pessoa. Primeiro, ela acreditar que ela já possui o recurso, só não está conseguindo acessar para ela sair da situação atual para a situação desejada. Então, é uma outra área muito Excelente. bacana da lei. Excelente Excelente. sua contribuição. A Lu, minha querida, falou chamado de neurosemântica também. Deixa a frase aqui. A Olha só. neurosemântica é uma outra evolução na pesquisa da neurolinguística, é muito interessante, é a busca do sentido. Então, é uma área de um campo da neurolinguística que avançou muito, que evoluiu. A neurolinguística realmente é um universo de conhecimento que é fantástico. Então, aí vai evoluindo nas várias situações aí. Então, parabéns aí para a nossa amiga aí. Pessoal, nós já estamos chegando ao fim. Eu queria só responder aqui uma pergunta. A Arantes Botelho perguntou se vai para o YouTube. É o seguinte, tem um aplicativo que ele consegue extrair a live que vai para o YouTube, mas eu ainda estou com um pouco de dificuldade de manuseá-lo, ele requer algumas outras questões, mas por hora ele estará no meu IGTV. Assim que terminar a live, vai ser postado no meu IGTV, tá bom? Professor, queria agradecer imensamente. Como vocês sabem, o Instagram ele limita, gente, uma apresentação. Então, eu vou agradecer todos que se fizeram presentes aqui na live, agradecer ao professor por ser sempre tão parceiro, tão amigo e prontamente ter atendido o meu convite. Fiquei muito honrada de todo coração. Desejo tudo de bom para o senhor e eu só queria fazer um convite para as lives que vão acontecer. Tá, pessoal? Olha, amanhã eu vou receber meu primo, Alessandro Fontinelli. Ele é CEO e é proprietário da cervejaria Verace. Aguardem que vai ser um bate-papo excelente. No dia seguinte, na quarta, Giane Douga, que é atriz, empreendedora. Dia 11, Rodrigo Leite, que é ergonomista. Dia 12, a educadora física, Priscila Ogione. Dia 13, Theo, que é CEO da Orientec, uma empresa de automação comercial. Oi, Sandra, obrigada, querida. E dia 14 eu vou receber a Ana Paula Mendes, que ela é neurocientista, foi minha vizinha, hoje é professora lá no Canadá. Mais uma vez, pessoal, meu muito obrigada por todos que se fizeram presentes. Professor Zé Lício, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais e, caso queira, deixar uma mensagem de positividade para as pessoas que se fazem presentes, né? Nós estamos aí num momento tão tenebroso, tão incerto. Por favor, o palco é todo seu. Então, primeiramente, uma dica para as pessoas que queiram aprofundar essa temática, tem um curso, né, online, que é Autoconhecimento e Desempenho Profissional. Além do autoconhecimento, que é a temática central do curso, né, e desempenho profissional, a gente vai destrinchando mais sobre a questão da automotivação. Então, quem tiver interesse aí do curso para aprofundar essa temática, é muito interessante, é uma das competências hoje exigidas em qualquer área da vida pessoal, profissional. Então, aí depois a Luana pode até te dar o link aí do curso, né? Que é o curso Autoconhecimento e Desempenho Profissional, um curso online que você vai fazer no dia ou no horário que você achar mais conveniente. Mas a mensagem final é a mensagem que você precisa acreditar que você é muito mais capaz do que você imagina ou pensa que é capaz. Então, nós somos um potencial, tanto mental, neurológico, físico e espiritual. Então, nós precisamos acreditar nisso, porque isso é que faz a grande diferença. A sua grande questão é você. Então, e quando você realmente procura estar sempre sintonizado com você, compreender suas questões,
dar esse espaço para você. Você aprende muito com a sua história, com a sua vida e também com os outros. Então, acreditar que você é muito mais capaz do que você pensa ou imagina ser. Então, eu reitero aqui minha gratidão à Luana. A Luana é uma pessoa muito generosa. Se você precisar depender de mim, eu estou inteiramente à sua disposição. Mas meu abraço, minha gratidão pelo convite, pela sua gentileza aí, tá bom? Eu que tenho que E agradecer. também para as pessoas que acompanharam a live. Minha gratidão por você ter participado. E, por favor, se o senhor quiser deixar outros meios de contato, para as pessoas conhecerem mais do seu trabalho. Então, normalmente eu deixo o WhatsApp, que é onde a gente mais utiliza, o meu código de área é 32 9 91 26 3800. Eu estou no YouTube, tem lá, o meu canal chama Estação Autoconhecimento, Facebook, Instagram, então está em todas as mídias aí, para levar exatamente essa mensagem, para ajudar a qualificar cada vez mais a vida das pessoas. Essa é a missão. Esse é um compromisso que a gente tem de ajudar cada vez mais as pessoas a se compreender, se conhecerem, para dar o melhor de si, porque essa é a única razão que tem a existir, a pessoa dar o melhor dela e crescer cada vez mais, evoluir, porque quando a gente ajuda alguém a ser melhor, você também fica melhor. E vai só Sem no crescente dúvida, aí. Não é sem verdade? dúvida. É assim, ué. Aí a Rosana acho que Maravilha. deixou o seu telefone aqui. Obrigada pela contribuição. A Fátima também deixou o seu WhatsApp aí, pessoal. Lembrando que o vídeo vai para o IGTV. Mais uma vez, professor, meu muito obrigada. Tenha uma ótima noite para você e toda a família. Um abraço para o pessoal de Ubá, paz e luz. Pessoal, espero vocês amanhã, às 19 horas também. Fiquem todos com Deus, encerrando aqui. Até, paz e luz. Valeu. Muito Até obrigada. mais.